Só colhe no bull market quem semeia no bear market, não tem jeito. E eu vejo o mesmo padrão de vários e vários ciclos do mercado se repetindo exatamente agora. Você já vai ver na tela do meu computador estratégias que eu estou adotando agora, que são as mesmas que eu adotei lá no passado e que deram um salto na minha vida financeira. Mais do que isso, eu atendo diversos e diversos clientes com diversos padrões. E o padrão de quem tem sucesso, tanto no mercado quanto na vida, é muito diferente daquela pessoa que só fracassa, que tenta no mercado e não tem resultado. Com essa queda do Bitcoin, você vê pessoas bilionárias felizes porque estão aproveitando o momento para comprar mais Bitcoin. Dá uma olhada aí no Iman Gadzhi, ele é um cara multibilionário e ele está aproveitando essa queda para acumular mais Bitcoins. Ou seja, ele está semeando agora no bear market para colher lá no bull market. Esse outro cara aqui, ele nem olha o preço do Bitcoin e ele tem uma fortuna que é muito maior do que você pode imaginar. Esse outro aqui, a mesma coisa. E outras pessoas que também são investidores mais low profile, que você não conhece, que não aparecem na internet, eu atendo esse tipo de pessoa. Eu vejo o padrão de quem tem sucesso no mercado e de quem não tem. Nesse vídeo aqui você vai ver muitas oportunidades para você de fato prosperar no mercado. Mas para que você saia da escassez, a escassez tem que sair de você. Você tem que pensar de uma maneira diferente e, por consequência, agir de uma maneira diferente. Se você faz sempre a mesma coisa, é uma insanidade você esperar que você vai ter resultados melhores. E nesse momento do mercado, a gente está vivendo uma condição única para que você semeie para colher lá na frente. Não tem, essa é uma lei universal. Não tem como você colher se antes você não semear. E agora a gente está no momento perfeito para a semeadura. Bora lá que eu vou te mostrar o que a gente está fazendo. Bora lá então, pessoal. O que a gente vai ver aqui nesse vídeo? A gente vai ver simulações de como que você pode evoluir o seu capital sem operar opções, com opções, em diferentes cenários, cenário base, cenário conservador, cenário arrojado, e é claro, tudo isso com base na prática, com operações skin in the game que a gente está fazendo agora, e também vou dar uma pincelada nas condições atuais do mercado. Mas antes, para começo de conversa, caso você tenha chegado por aqui agora e ainda não me conheça, eu me chamo Carlos Cordeiro e sou especializado em operar opções de criptomoedas. Eu já faço isso há muitos anos. E se você quiser sair dessa curiosidade inicial e quiser sair com um plano de ação de como que você pode executar isso na prática, com o meu apoio, com o apoio de toda a minha equipe, eu vou pedir para o pessoal da produção deixar um QR Code aqui na tela que você pode aplicar, preencher um formulário que eu ou um analista da minha equipe vai te atender, vai fazer um diagnóstico da sua situação e te mostrar qual o melhor caminho de acordo com o seu perfil, de acordo com a sua realidade, para que você consiga alcançar os seus objetivos desejados. Essa consultoria é gratuita, então obviamente a gente tem uma limitação de tempo e a gente não consegue atender todo mundo que preenche. Então se você é um mero curioso, por favor, não preencha. Mas se você tiver interesse, compromisso em fazer o seu capital crescer, se você é uma pessoa já madura, que sabe o que é da vida, preenche lá que vai ser um grande prazer te atender e te ajudar nessa jornada, tá legal? Bom, agora, para começo de conversa, vamos ver aqui como é que tá o Bitcoin. O Bitcoin, ele tem aqui umas resistências, eu não tô me pautando apenas por conta de linhas nos gráficos, tá legal? Tem vários indicadores que apontam que aqui na região dos 70 e poucos mil a gente tem resistências, aqui na faixa dos 50 e poucos a gente tem um suporte muito importante também. E diante disso, o que a gente pode fazer? Esse cenário que a gente está vivendo agora, é claro que a gente tem que ver os desdobramentos, etc e tal, mas é um cenário muito parecido com aquele que a gente viveu durante 9 meses em 2024. Ele ficou se consolidando de fevereiro até novembro nessa faixa de preços para depois dar uma grande estourada. E esse período aqui foi o recorde que a gente teve operando opções de Bitcoin. Enquanto ele ficou lateralizando, a gente conseguiu ficar acumulando. Ou seja, aumentando a quantidade de Bitcoins sem precisar de novos aportes, com estratégia de renda, com opções como essas aqui que a gente está executando. Essas estratégias, elas aumentam a nossa quantia de Bitcoins. Pode receber em dólar, pode receber em Ethereum, só que no momento atual eu vejo que a estratégia mais promissora, com potencial de lucratividade maior, é estar acumulando Bitcoins nessa faixa de preços que ele está. Então, tal como a gente fez lá em 2024, eu estou fazendo exatamente agora. Esses prêmios que a gente recebe, eles variam de acordo com as condições de mercado. Quanto maior a volatilidade, maiores os prêmios. E agora a volatilidade está num patamar bem interessante para que nós recebamos prêmios também interessantes.
Essa estratégia aqui que eu tô te mostrando é um short strangle. Um short strangle, ele é uma operação de crédito em que a gente recebe para montar. A gente pode fazer com frações. Vou colocar aqui um contrato de 100 bitcoins só para te dar um exemplo. Se eu fizesse a venda dessas opções, eu receberia um crédito de 2,66 bitcoins. Isso para um contrato de 100 bitcoins. É claro que eu não preciso fazer um contrato desse tamanho. Eu posso fazer com frações de 0,1, 0,01. O ponto que eu quero te mostrar aqui é que simplesmente fazendo essa operação para esse vencimento aqui, que é o vencimento de 27 de março, que faltam 30 dias, eu recebo, em termos percentuais, o valor de 2,66% ou 2,70%, ok? Então, dependendo do tamanho da minha ordem, acabei de fazer alguma, eu tenho potencial de fazer uma simples operação, receber cerca de 2,66% ao mês. Aqui no canal a gente tem backtests para ver até onde a gente pode ir. A gente pode vender uma quantidade ainda maior e, por consequência, receber prêmios maiores. Mas esse daqui é um cenário base, tá bom? Então vamos partir do pressuposto que você pode, num perfil conservador, numa operação coberta, 100% coberta, com nada de alavancagem, receber nessa base de 2,60%, 2,50% ao mês. Vamos arredondar um pouquinho para baixo nesse cenário base, tá legal? Quanto que isso representa? Se você pegar aqui uma calculadora de juros equivalentes, e eu vou estar disponibilizando o link dessa minha calculadora do meu site aqui na descrição do vídeo, você vai ver que uma taxa de 2,5 a cada 30 dias equivale a uma taxa anual de 35%. Isso significa que, fazendo essa operação numa base conservadora, você tem o potencial de incrementar a sua quantia de bitcoins na base de 35% ao ano. Num perfil mais arrojado, a gente já conseguiu esse track record durante longos períodos de tempo, é possível, não recomendo para todo mundo, você tem que ter mais prática, tem que saber o que você está fazendo, mas nesse mercado, dependendo das condições e do momento, é possível você conseguir uma taxa como de 6,5%. Isso daqui já representa, em termos anuais, 115%. Ou seja, saindo do cenário conservador para um cenário mais arrojado, você tem o potencial de mais do que dobrar a sua quantia de bitcoins em um ano, tá legal? Por que que isso é importante? Você vai ver aqui, imagina que você comece com um bitcoin, pode ser 0,1, 0, 0,15, enfim, cada um tem uma realidade, né? Eu vou colocar aqui um bitcoin. Se você está aumentando na base de 2,5% ao ano, ao mês, melhor dizendo, você aumenta 35% em um ano, em 2 anos, você já passa de um bitcoin para 1,80. Em 3 anos, você passa isso aqui nessa base mais conservadora. Você passa não, né? Você pode passar, tem todo um trajeto para que a gente chegue a isso, né? Não é uma coisa linear todo mês, mas é uma trajetória que, na média, tem esse potencial aqui. Em 3 anos, você pode passar de um Bitcoin para 2,4. 0,1 para 0,24, você mais do que dobra, tá legal? Então você tá vendo aqui, eu também estou disponibilizando essa calculadora aqui na descrição, que você pode em 4 anos triplicar. É o efeito dos juros compostos em cripto. E você também pode ver quanto que isso representa em termos de moedas fiat, de reais, de dólar e assim por diante. Então, imagine que você tem hoje um Bitcoin. Na cotação atual, enquanto eu estou gravando, a gente está pegando aqui a cotação por fórmula, um Bitcoin equivale a cerca de 326 mil reais. Em termos de dólar, um Bitcoin está valendo cerca de 63 mil dólares. Legal. Agora, sem opções, você já entendeu que daqui a um ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, a menos que você faça novos aportes, você vai continuar com a mesma quantia de bitcoins, tá? Agora imagine, sei lá, que daqui a 1 ano e meio, ou daqui a 2 anos, o Bitcoin vai estar 600 mil dólares. Você vai permanecer com a mesma quantidade que você tem, então você vai ter essa valorização aqui. Você vai ganhar com a valorização do Bitcoin. Ele vai passar de 326 para 600, um ganho de 83%. Em termos de dólares, digamos que ele esteja valendo, sei lá, 120 mil dólares daqui a um ano ou daqui a 2. Você vai passar de 63 mil dólares para 120, vai ter um ganho de 90%. Agora, operando opções, vamos pegar aqui esse cenário em que a gente está ganhando essa taxa aqui, que é a taxa mais conservadora, durante 2 anos. Daqui a 2 anos, você pode estar com 1,80 bitcoins. Então, vamos colocar aqui, 1,80. Você vai ter um acréscimo na quantidade de bitcoins de 80%. E olha como que isso dá um efeito brutal no seu capital em termos de moedas fiat, moedas fiduciárias, reais, dólares, o que quer que seja. Se você não tivesse operando opções, no mesmo cenário, você passaria de 326 mil para 600.
Com opções, você poderia passar em 2 anos de 326 para 1.080.000. Em vez de ter um ganho de apenas 83%, você poderia ter um ganho de 231%. Em termos de dólar, passaria de 63 mil para 216, um ganho em termos percentuais de 242. Isso aqui num cenário de uma taxa conservadora em 2 anos. Se a gente colocar aqui para 3 anos, você poderia passar para 2,43, mantendo uma taxa conservadora. Então, 2,43, e aí, daqui a 3 anos, você acha que o Bitcoin vai estar, sei lá, em termos de reais, já superou a alta histórica, está 750 mil. Em termos de dólar, sei lá, vamos colocar aqui 140 mil. Né? Você vai ter esse ganho aqui em termos de reais, passar de 326 para 750, só que com opções, você vai estar passando de 326 para 1.800.000. Você vai estar passando de 63 para 340 mil dólares, um ganho de 400 e poucos por cento versus um ganho de apenas 100 e poucos por cento. Por isso que eu sempre falo, com opções de Bitcoin, você pode ter o ganho de shitcoin, que muita gente tenta no mercado ganhar, ter ganhos explosivos com moedinhas, com memecoin, com coisas do tipo, só que o risco é muito alto, né? Quantas moedas você já apostou e já acabou perdendo dinheiro? Já aqui você está na segurança do Bitcoin. Pode operar opções de outras moedas e potencializar ainda mais? Pode, mas aqui você não precisa sair da segurança e da solidez do Bitcoin. Pode fazer isso com Ethereum, caso você prefira, Solana, o que quer que seja, só que você consegue potencializar os ganhos do Bitcoin graças a esse acúmulo. E se a gente estiver falando daquela taxa, né? Vamos colocar aqui num período de 2 anos apenas, de 6,5%, que é uma taxa que é possível. E esse momento que a gente está vivendo, repito, é o melhor momento para semeadura. Só vai colher lá na frente quem começar a semear hoje. Imagine que você consiga manter essa taxa aqui durante 2 anos. Você vai estar mais do que quadruplicando seus bitcoins, vai estar passando de 1 para 4,53. Então, 4,53. Imagine que daqui a 2 anos o Bitcoin vai estar 750 mil, né? Aí o que você passou? Você passou de 326 não para 750, mas sim para 3.397 mil reais, um ganho de quase 1.000%. É claro que a gente está falando de cenários projetados, isso daqui não são ganhos fixos todo mês, você tem que saber o que você está fazendo, tem riscos envolvidos, e eu sempre penso no protocolo CMI. Você tem que compreender perfeitamente todos os riscos envolvidos. Eu já estou há anos nesse mercado, não tem nenhum cenário que vai me pegar de surpresa. O Bitcoin pode ir a 20 mil dólares, que a gente está preparado para isso, a gente tem hedge, a gente tem proteção para cada cenário e a gente sabe lidar com essa jornada, tá legal? Então não basta você se deslumbrar com esses números, achar que é uma coisa fácil, tem uma jornada como em tudo na vida, tá joia? É possível? É possível, dependendo das condições de mercado e, obviamente, dependendo do seu preparo. Tem uma frase que eu carrego para a vida: a sorte é o encontro do preparo com a oportunidade. A oportunidade tem todo dia, só que se você não está preparado, você não sabe como aproveitar, você nem enxerga essas oportunidades. Quando você está preparado, pode ser que a oportunidade não surja em um dia, no outro dia, mas em algum momento a oportunidade encontra o preparo. E quando isso acontece, você tem aquela sorte e tem uma mudança de vida, um resultado significativo, tá joia? E eu não vou nem colocar outros cenários em que a gente mantenha essa taxa aqui mais elevada durante períodos estendidos. Você pode colocar uma taxa intermediária, sei lá, 3,5%, 4% ao mês durante 3 anos. Aí você pode brincar com essas calculadoras aqui, fazer suas projeções, ó, você consegue uma taxa mais baixa, não de 6,5%, mas de 4%, mas durante um período mais longo, durante 3 anos, né? Ou então, durante 4 anos, uma taxa que também está mais para o lado do conservador, do realista, melhor dizendo, tá? Então aqui, você poderia também, nesse cenário, passar de 1 BTC para 5,2. Você passa lá para 5,2, pô, nesse cenário, passou de 326 mil para quase 4 milhas, 3 milhões e 900 mil reais, ou 728 mil dólares. E você pode brincar, quanto que você acha que vai estar o Bitcoin? Pô, acho que 700 é muito, acho que vai estar 500, sei lá, acho que vai estar 1 milhão. Eu particularmente acredito que o Bitcoin vai chegar a 1 milhão. Para mim não é uma questão de ser, é só uma questão de quando. E 1 milhão em termos de dólares, né? Eu estimo que lá por 2032 a 2034. O jogo do investimento é um jogo de longo prazo. Se você quiser a minha ajuda, a ajuda da minha equipe para trilhar essa jornada com estratégias amplamente validadas, com gerenciamento de risco robusto, com acompanhamento premium de outro nível, vou deixar novamente o QR Code aqui na tela para você fazer uma aplicação que eu ou um analista da minha equipe pode te ajudar nessa jornada. Repito, se você é um curioso meramente, não preencha esse vídeo porque a gente tem vagas limitadas. Você não precisa se comprometer, eu vou entrar, vou fazer isso, etc e tal. Não. Basta você ser uma pessoa séria. Você tem interesse real, tem alguma dúvida disso, como funciona, será que se aplica para sua realidade? A gente vai ter muito prazer
em te atender. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a abrir a mente e ter clareza de que é no bear market que a gente semeia para lá adiante fazer a colheita. A colheita não vem sem antes a semeadura.